Amém, irmão? Jesus é o Senhor. Vou aqui compartilhar o que eu ganhei na quarta-feira do nosso alimento diário, semana 2. O versículo aqui de hoje é Filipenses 3,3, que fala assim: Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O título do dia de hoje é A Verdadeira Circuncisão. Aqui o irmão nos explica, né, o que era essa circuncisão no sentido espiritual, né? Quando Deus separa um povo, né, separa o povo de Israel, começando ali por Abraão, ele pede para que os filhos, né, sejam circuncidados, e isso significava que a partir de agora esse povo escolhido, esse povo separado, não vai mais confiar na sua própria carne. E foi assim. Todo o povo que não era povo de Israel eram chamados de incircuncisos, ou seja, eram pessoas, né, ao ver, né, da nação de Israel que não tinha Deus, eram impuros, eram idólatras, não criam no Senhor. E isso era uma clara separação entre o povo de Israel e aqueles que não tinham Deus como o Deus deles. Então, quando a gente fala sobre essa circuncisão, e aqui nesse versículo a gente fala que nós somos a circuncisão, quer dizer que isso mudou. Mudou no sentido de que nós que cremos em Cristo agora fazemos parte desse grupo que é separado. É um grupo que não faz, que por crer na fé, por crer em tudo que Deus fez, já agora faz parte de um povo santo. E tudo aquilo que nós éramos, né, que Paulo fala, né, que a gente era impuro, ele fala para a gente nos lembrar, ele fala, né, para o povo se lembrar que eles eram chamados de impuros, de incircuncisos. Agora em Cristo, nós que cremos, não existe mais essa divisão. Os gentios foram chamados para dentro desse grupo que Deus separou. E agora não é mais uma obra feita por mãos, né? Aqui ele fala, né, que em 2,11 diz: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, a nossa circuncisão agora não acontece mais por meio físico, por uma mão, mas sim pelo fato de nós cremos na obra de Cristo, né? Ele fala que apesar da nossa situação tenebrosa, a nossa situação em pecado, aquela situação que não fazia parte dos planos de Deus, isso mudou. Aqui em Efésios 2,13 ele diz: Agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então esse sangue do Senhor nos aproximou. A obra de Cristo nos colocou dentro do plano de Deus, para o seu povo. Já não é uma coisa específica e reservada ao povo de Israel, que tinha a circuncisão apenas como uma ordenança. Eles olhavam as leis e falavam: tá, essas leis aqui a gente consegue cumprir. Eu confio na minha carne, eu confio na minha pessoa, eu consigo cumprir essa lei. Não tem mais isso. Porque mesmo eles sendo circuncidados fisicamente, que era uma palavra de Deus falando: não confie na sua própria carne, não confie na sua própria capacidade. Mesmo eles sendo circuncidados desse jeito, eles ainda confiavam neles mesmos. E nós sabemos que nós não podemos confiar em nós, porque a obra, quem faz dentro de nós é o próprio Senhor. E é nesse sangue poderoso, nessa obra poderosa que a gente confia, porque confiar na nossa carne não tem salvação. Mas confiar na obra de Deus e confiar naquele que é poderoso para nos salvar e que nos salvou, aí isso sim tem poder. Essa é a verdadeira circuncisão. Então que os irmãos possam ser encorajados com essa palavra, como eu fui, porque agora eu sei que eu faço parte desse grupo que está dentro do plano de Deus, dentro daquilo que Deus quer fazer para essa nação. Jesus Cristo é o nosso Senhor.